Responsividade é a capacidade de responder rápida e adequadamente ao que lhe é perguntado, adaptando-se às circunstâncias. Ou como diria Bruce Lee, I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Mas afinal, o que o Bruce Lee quis dizer e o que isso tem a ver com Power Apps? Você coloca o aplicativo no celular e ele vira o celular. Você coloca o aplicativo no tablet, ele vira o tablet. Você coloca no desktop e ele vira o desktop. A gente sabe que é comum e frequente a utilização de aplicativos em diferentes dispositivos e tamanhos de telas. No Canvas App, o objeto-chave para a criação de aplicativo responsivo são os containers. Domine os containers e você dominará a responsividade. No vídeo de hoje a gente não vai falar tudo sobre responsividade, mas eu vou mostrar um componente de galeria que se ajusta a diferentes tamanhos de tela, inclusive do celular na vertical. Eu também não vou ensinar o passo a passo de como fazer, apenas vou demonstrar como ele funciona e como você poderia utilizar. Lembrando que esse componente não foi colocado à prova, então me perdoe se você encontrar algum bugzinho. Pessoal, antes da gente partir para o vídeo, a gente tem um recadinho dos nossos patrocinadores, a Nexer. A Nexer é uma multinacional sueca e está presente no mercado brasileiro há 14 anos. Eles são uma das maiores parcerias da Microsoft na América Latina e a principal consultoria brasileira na implementação do ERP Dynamics 365 F&O e o Dynamics 365 CRM e Business Central. Já atuaram em grandes contas e tem diversos cases publicados como Zurich, Outback e Renault On Demand. Nesse momento estão em franca expansão e buscam profissionais que sejam apaixonados por aquilo que fazem e desejam ser capacitados em Dynamics. Ontem a gente fez uma live com alguns profissionais que atuam no mercado de Dynamics e de Power Platform, que são colaboradores da Nexer. Então eu convido todos vocês a darem uma olhada nessa live e assistirem, porque eles trouxeram diversas experiências contando aí sobre o mercado, sobre carreira, sobre projetos. Tá muito interessante, então dá uma olhada lá e não se esqueça que a Nexer está com vagas abertas, diversas oportunidades, incluindo de Power Platform. Agora vamos voltar para o vídeo e aprender aí mais sobre esse componente responsivo. Olá pessoal, então a gente está aqui dentro do aplicativo no qual vocês vão encontrar esse componente e eu vou explicar para vocês como é que funciona esse componente, né? Quais são as propriedades dele e como você pode configurar aí para você utilizar, experimentar e estudar. Aqui no Power Apps, se você nunca criou nenhum componente ou nunca utilizou, você pode ver aqui nesse menu que a gente tem as telas e tem uma outra aba aqui chamada componentes, tá? Se você vier aqui, você consegue criar componentes que você vai poder reutilizar dentro do seu próprio aplicativo e também exportar para utilizar em outros aplicativos. E foi justamente isso que eu fiz aqui, tá? Eu criei um novo componente e agora vamos abrir ele aqui e entender o que tem dentro dele e também entender quais são as propriedades que tem aí, tá? Então esse componente, basicamente, ele é uma galeria, isso aqui é uma galeria, e a gente tem os objetos que normalmente tem dentro de uma galeria, só que eles estão colocados, né, dentro de containers. Por quê? Os containers, eles são, né, o objeto-chave que vão te ajudar aí na hora de você trabalhar com a responsividade, né? Eles têm diversos mecanismos que fazem com que o controle, que o objeto se adapte aí a diferentes tamanhos de telas, tá? Então eu coloquei, por exemplo, um container aqui que está armazenando a imagem, essa imagem, e embaixo está armazenando outro container, né, que contém esse texto aqui e esse ícone, tá? Tem um ícone aqui que a gente já vai falar sobre ele e esse pequeno texto. Em seguida, a gente tem aqui também outras labels, né? Uma label que seria um título, uma label que seria destinada à descrição, tá? E ainda, por trás disso tudo, a gente tem esse HTML aqui, esse objeto HTML. Se você for aqui em inserir em texto, você tem esse objeto chamado texto HTML, tá? Com esse objeto você consegue, né, construir um cardzinho e dar esse efeito de sombra e fica bem legal. Então são essas coisas que tem aqui dentro, só isso, tá? E aí a gente tem propriedades, né? Nos componentes você pode ir criando propriedades para que o usuário, né, consiga customizar de acordo com a necessidade dele. Então aqui na direita, ó, a gente pode ver, né, as propriedades customizadas, né? Então a gente tem aqui algumas propriedades que eu criei. Então, por exemplo, eu quero que o usuário, né, consiga configurar esse texto aqui, ó.
eu quero eu quero que o usuário consiga configurar, né, se vai estar pode ficar visível ou não o título do texto, né? Escolher qual que é o ícone, se o ícone está visível ou não, se a imagem vai ficar visível ou não, qual é a fonte de dados, se é o modo claro ou se é o modo escuro. Então são configurações que eu posso, customizações que eu posso disponibilizar para o usuário. Então vou voltar nessa tela aqui só para vocês entenderem, né? Quando a gente está no aplicativo e a gente insere o componente, aí todas essas opções vão ficar disponíveis aqui, ó, como propriedades do objeto. Então vejam, a gente tem, né, o título aqui, né, se está visível ou não. Vamos mexer aqui só para vocês entenderem, ó. Vou tirar esse título aqui, então vocês viram que sumiu. Vou tirar o ícone, aí vocês viram que sumiu o ícone. Vou tirar a imagem, tá? Então eu posso colocar controles aqui que vão permitir com que o usuário vá fazendo essas adaptações. E vejam que quando eu tiro ou coloco alguma coisa ali, né, o tamanho dos objetos se ajustam, né, ao espaço disponível. Isso é pelo fato de eu ter utilizado um container ali dentro. A princípio, o que eu tentei fazer, e já vou contar para vocês, caso vocês tentem fazer também, eu tentei criar um cartão individual como esse, né, seguindo as mesmas ideias, e depois eu tentei colocar o cartão dentro de uma galeria. Só que você não consegue colocar um componente dentro de uma galeria, essa é uma limitação. Então por isso eu criei, né, um componente que é a própria galeria, que daí sim a gente consegue trabalhar com isso. Depois que você cria um componente, você pode exportar ele, né, e reutilizar em outros aplicativos. Você também pode montar uma biblioteca de componentes, né, dentro do seu ambiente para você ter à disposição ali diversos componentes para ir criando seu aplicativo. Isso com certeza acelera o desenvolvimento. Vou mostrar para vocês, né, como exportar um componente e como importar em outro lugar. Caso vocês queiram utilizar esse componente que eu estou mostrando, né, o processo vai ser mais ou menos o mesmo. Vocês não vão precisar exportar, porque eu vou deixar o arquivo aí pronto para vocês apenas importarem, tá? Mas caso você precise exportar, você vem aqui, né, nesses 3 pontinhos, clica em exportar. Ele vai gerar um arquivo, se eu não me engano, .msapp, tá? Como se fosse a extensão de um aplicativo mesmo, do Power Apps. E aí você pode utilizar isso num outro aplicativo, tá? Vou criar um novo aplicativo aqui. Então eu estou no aplicativo em branco aqui, agora eu vou importar aquele componente que eu exportei lá do outro, tá? Eu vou dar um upload file. Aqui, ó, ele dá a opção de você pegar componentes de outros aplicativos, né? Mas vamos supor que eu quero fazer o upload. Vou pegar aqui o que a gente acabou de baixar. E ele já trouxe para dentro aqui. Então, supondo que eu estou na tela em branco, né, e quero adicionar esse componente, eu vou aqui em inserir, custom, e vou ver já, né, os componentes disponíveis aqui, e vou colocar esse da galeria, ó. E aí a gente pode colocar, e tem uma coisa aqui, né, para a gente tornar ele responsivo, você tem que fazer algumas coisas aqui, ó. Então, por exemplo, o cartão se ajustar na tela automaticamente e criar esse efeito de responsividade, você vai mexer tanto na altura quanto na largura. Na altura, você vai colocar parent.height, né, que é a altura, e na largura você vai fazer a mesma coisa, parent.width. E aí o seu cartão vai estar ajustado automaticamente, né? Na verdade, o ideal não é a gente testar aqui, né, porque ele vai acontecer isso aqui, ó. E você precisa fazer uma outra configuração. Vou primeiro salvar aqui, ó, apptest. E aqui nas configurações, você precisa mexer no display aqui para tornar ele responsivo. Então, nesse Scale to Fit, você vai desligar. E ele vai desligar o de baixo aqui, ó, Lock Aspect Ratio. Tá. E eu acho que tem mais uma configuração, que é a gente, na verdade, não é a gente que vai fazer, já está feito no componente, mas eu vou só explicar para vocês, ó. Aqui na galeria, a gente tem uma propriedade chamada wrap_count. Wrap_count vai falar, né, quantos itens tem por linha. Então, eu coloquei essa fórmula aqui, ó. Dependendo do tamanho da tela, né, que vai de 1 a 4, se eu não me engano, sendo que 1 é a menor tela possível, que seria um celular na vertical, né, se eu falar assim, se for um celular na vertical, é basicamente o que está dizendo dessa forma, eu quero que tenha um cartãozinho por linha. Se não, deixa 3.
É basicamente isso que eu estou fazendo, né? E é uma maneira que você encontra de adaptar em caso você detecte que está sendo utilizado num celular. Beleza, então isso aqui a gente não precisa mexer, é só você ajustar ele ao tamanho da tela, tá? Aqui eu tô partindo do princípio que você não tem mais nada na tela. Se você tivesse, aí você ia ter que colocar vários containers aí na tela para colocar os controles além desse. E tem mais uma coisa, né, que é o mais importante, na verdade, que é como você muda os itens aqui dessa galeria, tá? Então, se você for na propriedade fonte, você vai encontrar essa fonte aqui, né, demonstrativa, e o que é importante são os títulos aqui, ó. Então veja que tem uma tabela aqui, e aí você tem header, você tem text, você tem top text, você tem image, tá? Então não importa o que você for usar aqui, esses títulos aí tem que ser o mesmo. Aí você deve estar pensando, putz, mas agora, né? Eu vou ter que ir lá na minha fonte de dados e mudar os títulos. Não, você não precisa fazer isso, eu vou mostrar como você pode fazer isso. Nesse outro aqui, vou pegar esse que já está pronto, mas ele não está em modo edição. Pera. Agora sim, nesse outro que já está pronto, eu coloquei as 7 maravilhas do mundo, só que só tem 3 aqui, né? Então, se você for aqui na fonte, você vai ver que eu utilizei essa fórmula aqui, ó, rename columns, e aí eu tenho minha fonte de dados, né? E aí eu só renomeei a coluna que era nome, eu chamei de header, a coluna que era texto, eu chamei de text, a coluna que era link imagem, eu chamei de image, e assim por diante, tá? Então você não precisa mudar na sua fonte de dados, você precisa só dar um rename columns aqui. Para quê? Para que a galeria, né, consiga encontrar a informação correta e colocar a informação no devido lugar. Então essa aqui é minha fonte de dados, vou abrir para vocês, ó. É um arquivo, uma tabelinha do Excel aqui, né? Essa é a minha fonte, veja que tem nome, texto, link de imagem, título, tá? E lá dentro do aplicativo, né, eu dou um rename columns para que as informações se adaptem corretamente. E a última coisa, caso você queira utilizar o modo claro, o modo escuro, a gente tem a propriedade aqui, ó, Dark Mode, né? E aí você vai ter que vincular ele com um controle aí na tela que vai estar fora do componente. Então, se eu selecionar essa propriedade, eu coloquei esse Dark Mode vinculado com esse toggle aqui, né? Com essa chavinha que está fora do nosso componente. Então, se eu vier aqui e mudar, ele vai mudar as propriedades aí do componente. Para a gente finalizar, vou mudar aqui a fonte de dados, ó. Essa aqui é a anterior, eu só copiei do outro aplicativo, tá? O rename columns aqui, né? Modificando o nome das colunas. Pode ver que ele já entendeu aqui, né? Onde deve estar cada informação. Uma outra coisa também é o ícone aqui, ó. Vocês podem mudar. O ícone, esse pequenininho aqui, ó. Acho que até ficou muito pequeno. Você pode personalizar ele. Então, se você quisesse colocar um outro ícone, é só você colocar icon ponto e selecionar aí qualquer um dos ícones que ele vai modificar aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei um aviãozinho. E agora eu vou salvar e publicar para a gente ver se realmente deu certo aqui. Assim, para encerrar, né, eu publiquei nosso aplicativo aqui e vamos ver aqui em modo de execução, né, se ele responde. Então lembrem que eu falei para vocês, né, que ele vai detectar, né, o tamanho da tela, e se você chegar perto do tamanho da tela de um celular, aí ele vai colocar tudo dentro de uma única, né, uma única coluna, vamos dizer assim. Para achar esse componente, pessoal, é só vocês virem aqui no meu repositório, que eu deixei o link na descrição. Vocês vão encontrar esse componente, que eu dei o nome aqui de Responsive HTML Card. Aí você vem aqui, clica em Download, e você vai baixar o arquivo aí, é só fazer esse processo que eu mostrei para vocês durante o vídeo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Essa é uma pequena contribuição minha para a comunidade, para você que está aprendendo Power Apps. E não se esquece de se inscrever e deixar um like se você curtiu. E eu vou deixar aqui uma dica de vídeo para você. Um abraço e até a próxima. Aliás, eu criei esse componente aqui inspirado num componente da Locodera. Você já ouviu falar da Locodera? Então se liga nesse vídeo aqui que a gente está deixando sugestão. Falou!